Concurso dos Correios. Vale a pena? Hoje a gente vai ter um papo sério, um papo sincero sobre como são as condições de trabalho nos Correios, qual é essa possibilidade de um novo concurso aí, um concurso iminente dos Correios, e como você pode se antecipar para garantir essa oportunidade. E eu vou te mostrar quais são os pontos positivos e negativos de se trabalhar no Correio. E não menos importante, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que isso é muito importante para o crescimento do canal e com certeza temos vários outros vídeos aqui que vão te ajudar nessa caminhada até a aprovação do concurso público. E sem mais enrolação, vamos nessa! Quando o assunto é concurso dos Correios, a gente tem a primeira informação. O último concurso foi em 2011 e por que todo esse tempo sem concurso dos Correios? Os Correios são uma estrutura do governo, né, uma estrutura relacionada à logística. É uma empresa que tem, em sua grande maioria, o controle do governo brasileiro. E nós tivemos várias fortes tendências à privatização, ainda mais com a saída do governo Lula. Então, desde 2011, a gente não tem concursos. É muito claro que o governo Bolsonaro queria privatizar os Correios e ele não faria novos concursos. Por quê? Quando você faz concurso, você aumenta a máquina. O exemplo é a Petrobras, ela teve que fazer vários processos de demissão voluntária. E quando você vai privatizar uma estrutura que tem muitos funcionários nessa condição, fica muito mais difícil. Então, a ideia era reduzir essa mão de obra para poder reduzir o alcance dos Correios, ele não ser uma estrutura tão importante que o baque seria menor e aí, consequentemente, o privatizar. Mas quando o Lula ganha as eleições, tudo muda. A gente já tem sinais muito claros que os próximos anos talvez sejam a maior oportunidade de concursos públicos no Brasil dos últimos 20, exatamente porque o governo voltou com sangue nos olhos para abrir mais e mais concursos, abrirem muitas oportunidades e realmente aumentar as estruturas das companhias que são público-privadas, Petrobras, Caixa, Correio, Banco do Brasil, entre outros. E agora que a gente sabe que essa privatização não é iminente, vamos falar um pouco sobre os cargos. A gente tem agente comercial e carteiro seriam os principais, vão ter variações para carteiro motorizado, carteiro pedestre, tem algumas variações e também tem algumas variações salariais. O salário dentro dos Correios não é um salário impressionante, tá? Eu vou ser sincero com vocês, é um salário que vai ficar variando ali entre R$ 2.600 e R$ 3.000, com possibilidade de supervisão, de gerência, de cargos mais elevados, de coordenação, podendo chegar a seus 80 a 100 mil anuais, que dariam um salário em torno entre 7 e 9 mil para cargos de confiança. Então, assim, quando a gente vê os Correios, eu não vejo como um concurso de final de linha. Se você pretende passar nos Correios, mas é o seu topo, você está muito bom, eu não imagino que seja um salário magnífico. E também tem uma reflexão, gente, que é interessante. Quando a gente fala de companhias público-privadas, a gente fala de Petrobras, Banco do Brasil, Correios, são empresas que geram muito lucro. E os Correios têm uma condição um pouco mais delicada, exatamente por se tratar de uma empresa de logística. Nos últimos 20 anos, a gente teve um crescimento muito grande de Mercado Livre, de Amazon, de várias companhias que fazem as suas próprias entregas, e isso aumenta a competitividade. Por exemplo, quando a gente fala de petróleo, a Petrobras, em sua grande maioria, explora sozinha. Então ela tem um controle, né, do escoamento da produção. Já os Correios, ele tem que ser competitivo, então ele tem que enxugar essa máquina. E qual é a relação que isso tem com o salário? Se eu tiver salários muito altos, eu vou ter um custo operacional muito alto e lá na ponta vai ter um custo maior para quem está comprando aquele produto, para quem está utilizando do serviço de entrega dos Correios. Então eu vejo uma perspectiva de correção salarial, não algo muito assintoso que vá prejudicar a ponta a questão de custos e preços para os Correios. O governo em questão, ele tem muita consciência que ele tem que manter essas empresas competitivas e gerando lucro. Por quê? Porque nos últimos 4 anos a gente teve um panorama que todas as companhias estatais, né, público-privadas, elas tiveram um ganho muito grande, elas mostraram muitos resultados. Então é lógico que a visão é trazer mais esse dinheiro não para os investidores e sim para a população, mas também é muito importante que esse lucro ele apareça exatamente porque o governo precisa de resultados. Outra variação interessante, quando a gente fala de uma empresa que ficou 10 anos, 12 anos sem fazer concursos, sem contratações, existem várias lacunas. Por exemplo, o último concurso dos Correios chamou 10 mil pessoas. A gente tem essa expectativa que o próximo concurso também chame um volume de pessoas tão grande como o último em 2011. E quando a gente fala de 10 mil pessoas, existem várias oportunidades que vão aparecer num curto espaço de tempo. Por quê? Na hora de você fazer a contratação, você vai contratar agente, carteiro, mas você vai precisar de supervisor, de gerente para organizar aquilo ali. Então, se você é um cara visionário, se você é um cara que trabalha muito bem, você é um cara muito dedicado, proativo, você vai estar ali exatamente no momento ideal. É na oportunidade de crescer rapidamente na carreira e fazer algo diferente.
Por quê? Porque essas oportunidades vão aparecer e concursos que acontecem depois de longos períodos sem contratações, eles têm essa característica da empresa ter que agilizar, alocar essas pessoas em cargos de confiança. Isso é muito importante. Outro ponto bem interessante é que os Correios também têm um plano de carreira bem legal. Então, todos os anos você vai ter aumentos salariais e quando eu falo entre R$ 2.500 e R$ 3.000, eu estou falando de início de faixa, podendo chegar a salários bem melhores com o passar do tempo. Destrinchando os salários, só para ficar um pouco mais direto, eu fiz aqui um controle num site que eu gosto muito de alta confiabilidade, que é o Glassdoor, e eu separei aqui os salários para vocês terem uma noção de como são os salários dentro dos Correios, de uma média bem dentro da realidade para o que se está vivendo hoje e o que se vai viver para quem for aprovado nesse concurso. O carteiro ganha em torno de 35 mil anual, próximo dos R$ 3.000. O agente um pouco menos, acredito que pela exposição, não está tanto na rua, então ele vai ganhar por volta de 32 mil anual, algo próximo de 2.500 a 2.800. O carteiro motorizado vai ganhar próximo de R$ 40 mil anual, que vai dar um salário de 3.500. Temos cargos de analista, que está ganhando aí por volta dos 85 mil anuais, um salário próximo dos 7 a 7.500, que é um salário bem bacana. Outro ponto bem interessante é a avaliação dos Correios nesse site. Esse é um site muito bom, eu recomendo vocês que assistem meus vídeos acompanharem lá para você ter uma noção de como são os salários nas empresas que você pretende, que você gostaria de trabalhar, porque o edital tem uma grande diferença da realidade. Eu bato muito nisso. Por exemplo, a Petrobras fala que o edital é R$ 5.500 e a realidade é muito mais. Então lá no Glassdoor você tem informações dos próprios funcionários mostrando quais são os seus salários. Então esse site funciona da seguinte forma: você informa o seu salário, né, no momento, na empresa que você está trabalhando, e ele te dá acesso ao salário de outras pessoas de empresas que você pretende trabalhar no futuro. E aí você pode fazer isso para ter uma noção mais fiel, né? Ele ainda mostra, dependendo da quantidade de pessoas que preencheram aquele salário, se tem uma alta ou uma baixa confiabilidade daquela informação. Dentro desse site, a avaliação dos Correios é 3.9, que é uma avaliação muito boa. Tem várias companhias com avaliação inferior, estão considerando várias das informações, né? Condições de trabalho, salário, benefícios, que eu vou falar agora. Quando o assunto são benefícios, grandes companhias têm uma forte vantagem. Os Correios oferecem auxílio creche, que é bem legal, um adicional salarial para você poder ali ter filhos pequenos na escola, é bem bacana. Licença maternidade estendida, né, são benefícios que são além da legislação. Então, se a legislação são 4 meses de licença maternidade, nos Correios você pode ter ali 6 meses, que com certeza é um grande conforto. Concursados em grandes companhias têm essa sensação de pertencimento, porque quando você tem algo que outras empresas não têm, te gera um sentimento de agradecimento. Eu falo porque eu vivi isso, né? Os benefícios que a Petrobras me pagava eram incríveis e eu sempre tinha essa sensação de gratidão por algo que eu recebia, que eu sabia que as pessoas fora não tinham isso. Então é bem maneiro. Outro benefício que é incrível nos Correios são o ticket de alimentação. Todas as informações que eu coletei é algo próximo dos R$ 1.200. Lucas, mas ticket é só para bancar minha alimentação. Galera, você vai trabalhar perto da sua casa, você consegue organizar esse ticket para manter a sua alimentação e, além disso, manter a sua alimentação em casa. Você pode utilizar esse ticket muitas vezes para sair, consumir fora. Então, é algo que você deixa de tirar do seu salário, o que torna ele muito mais significativo, muito maior. É um benefício bem legal que os Correios, né, dão aos funcionários, que é o ticket de alimentação, que quando você compara com um salário de R$ 2.600, R$ 2.700, R$ 1.200 a mais de ticket, são quase 30%, 40% a mais. Os cargos de confiança que eu mencionei, que eu tenho a perspectiva que são grandes oportunidades para quem está entrando nesse concurso, que existe uma grande lacuna, são para supervisor, coordenador e gerente, que já são salários ali bem próximos dos R$ 100 mil anuais, que vocês também podem consultar no site que eu falei. E, gente, quando a gente fala de concursos que têm salários próximos dos 3 a 5 mil reais, assim como eu falo para Banco do Brasil, Caixa Econômica, são concursos de base, são oportunidades para você, às vezes, que está ali numa situação incerta, trabalhando numa empresa privada com grande cobrança, de você se estabilizar. Tenho agora um emprego, que eu tenho uma tranquilidade, que eu tenho benefícios, que eu posso me equilibrar, e aí se preparar para um concurso que você vai ganhar um salário próximo dos 10 mil. É assim que as pessoas geralmente fazem. E você que está me assistindo, às vezes a gente pensa em dar um passo muito grande. Eu, quando eu comecei, ficava nessa, vou dar um passo gigante, já vou para um concurso muito grande. E não é esse o caminho normal. Existem suas exceções, mas esse não é o caminho normal. Então, você tem que fazer isso, né, passo a passo. E o concurso dos Correios é bem interessante para você poder montar essa estrutura de dar um primeiro degrau e partir para o segundo num curto prazo. O último concurso foi elaborado pela Sebrasp, né? Quem fez essa prova foi o SESP Sebrasp, que é quem está realizando vários dos concursos dessa nova
fase que a gente está vivendo desse começo de ano. E quando a gente fala dessa prova, a última prova em 2011, ela tinha 120 questões, 50 em um bloco básico e 70 em um bloco específico. E agora vai uma informação que eu gostaria muito que você ficasse atento para você ver a grande oportunidade que está na sua frente. Quando a gente fala de Correios, a gente fala de Caixa, a gente fala de Banco do Brasil, a gente está falando de concursos que têm uma base parecida: português, matemática e informática. Essas são a estrutura básica que você precisa para conseguir conquistar bons pontos em todos esses 3 concursos. Nos últimos dias eu vi alguns especialistas falando da importância de você focar num concurso. E eu já penso um pouco diferente. Eu acho que é muito legal que você foque em concursos que são similares. Esses concursos similares, eles vão te gerar mais oportunidades. Que nem sempre você vai mandar muito bem num concurso. Às vezes você não estava num dia tão bom e isso vai fazer diferença. As pessoas são assim. Nem sempre você vai estar no seu melhor dia naquela prova. E imagina toda a sua oportunidade só acontecer uma vez por ano. Então, o que eu indico a vocês? Que vocês estudem para um bloco de concursos que são semelhantes. Eu considero a estratégia mais inteligente para você alcançar sua aprovação rápido e com um bom salário. Por exemplo, eu te dei 3 concursos que têm uma base parecida, né? Concursos bancários e o concurso dos Correios. Então, você que está me assistindo, você pode estudar para todos eles e poder ter ali durante um ano 3, 4 oportunidades. E olha a diferença. Olha como você pode se testar mais. Você passou em um, mas seu objetivo é outro, você vai assumir aquela vaga e vai continuar estudando, como se nada tivesse acontecido. O foco ele não pode passar, você tem que se manter focado para construir o seu grande sonho, a sua aprovação, o lugar onde você quer chegar. E outra informação também que é muito importante você que está me assistindo ficar ligado, é que quando a gente fala de uma prova Sebrasp, é muito importante que você saiba como fazer essa prova. E aí vem a importância de você começar a estudar agora. Ah, vou estudar só no pós-edital. Eu vi isso em outros concursos. Ah, não, vou esperar sair, E aí depois que sai, vira um generalizado desespero. Então você que está me assistindo, que tem a oportunidade de começar agora a estudar, gente, eu sei que é difícil dar certeza de algo, mas tá muito claro que esse concurso vai acontecer. A empresa não vai ser privatizada. Existe uma grande lacuna de funcionários. O governo já sinalizou que tem que contratar. Então, é óbvio que em alguns meses a gente não pode afirmar exatamente quando vai acontecer. Esse concurso está vindo. E se você deixar para estudar lá no pós-edital, lógico que você vai ter uma diferença de quem está começando a estudar agora. Então, essas disciplinas, português, matemática e informática, já era para você que está me assistindo estar estudando. E aí você pode fazer o quê? Você pode dividir seu tempo fazendo questões, um pouco no modelo Sebrasp e um pouco no modelo Sesgran Rio, que são as 2 bancas que geralmente fazem essas provas. E isso, gente, vai te dando uma percepção, vai te dando uma confiança de saber como que aquela banca cobra, uma grande diferença dos concorrentes. Então fica ligado nisso, que é muito importante que você tenha essa atenção de se preparar previamente e de conhecer a banca. Então, se você pode fazer isso agora, faça questões de português, matemática e informática para a banca da Sebrasp e também faça um pouquinho da Sesgran Rio, porque a gente não sabe, pode ser que esse edital seja elaborado por outra banca e você não seja pego de surpresa. Se você pretende passar no primeiro concurso, essas 3 opções que eu te dei são opções muito boas e você pode se preparar de certa forma para todas elas simultaneamente e aumentando as suas oportunidades de prova durante o ano. Dentro do meu balanço, esse concurso Correios vale muito a pena. Você que está me assistindo já deveria estar estudando e era isso que eu tinha para compartilhar. Nos vemos em próximos vídeos com mais dicas. Tamo junto, um forte abraço. Fui!